coisa que não flui na vida da gente, porque a gente joga tudo para Deus, né? E a gente esquece que a gente tem que fazer a nossa parte. Quando eu falo a gente, eu estou me incluindo também. A gente tem que, né, ver onde a gente tem que melhorar. Então, eu notei que Paulo diz assim no verso 10. Vamos repetir aí o verso 10. 4:10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Ele está dizendo assim, ele reviveu a esperança. Ele diz assim, pois já vos tinhas lembrado. Quer dizer, o povo daquela igreja de Filipenses, de Filipos, eles lembraram, só que não tinha tido oportunidade. Justamente essa palavra aqui, oportunidade, ela foi providenciada por Epafrodito. Olha que interessante. Quer dizer, então, esse abençoado aqui, o Epafrodito. Quando eu analisei esse versículo, quando eu analisei o nome desse homem, dessa pessoa aqui, Epafrodito, eu falei para Deus, se Deus levanta os Epafrodito no Brasil. Levanta pessoas como essa. Levanta pessoas como esse pessoal de Filipenses, que tinha entendimento, entenderam. Tipo assim, para fazer uma explicação mais simples, aquele povo queria ajudar Paulo, mas não tinha tido oportunidade. Aí o Epafrodito foi a ponte. Entendeu como é que é? Foi o cara. Entendeu? Olha que lindo isso, né? Então isso é muito interessante. É muito interessante. E Paulo, ele diz no verso 11, olha o que ele diz no verso 11. No 11. 4:11. 4:11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então Paulo, ele não estava preocupado com questões materiais. Ele falou, eu já me contentei, eu já aprendi. Daí no verso 12 ele dá uma lição aqui que muitos filhos e filhas de Deus não conhecem. Porque a maioria dos cristãos, vamos usar esse termo, cristãos, conhece só o verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem muitos que já decoraram, eu sou um deles. Eu amo demais o versículo 13. Mas para você entender o 13, você tem que entender o verso 12, o contexto. Então Paulo estava dizendo, olha, eu aprendi a viver em qualquer situação. Isso aqui é um baita do ensinamento para muitos filhos e filhas de Deus que não conhecem a Bíblia, que não conhecem a palavra, que só vive murmurando, só vive reclamando, só vive aí, em vez de fazer alguma coisa, só fica murmurando, perdendo tempo e tomando o tempo dos outros com murmuração, com reclamação, e nada tá bom. Mas Paulo, ele diz que ele aprendeu. Olha o verso 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então ele sabia, porque de fato, se você ler a história dele, ele passou momentos difíceis. Muitos momentos, não vou entrar em detalhes aqui, mas então, só que ele aprendeu. Por isso que a vida de todos nós, às vezes tem alguns altos e baixos nesse aspecto. De lutas, batalhas, que eu gosto de usar o nome desafios, não é? Desafios. Isso aí nos fortalece. Quando você entende o propósito, quando você entende a missão que Deus te deu, e você busca seguir o caminho de Deus, evidentemente vai ter as aflições, vai ter as batalhas, mas você sabe em quem você crê. Você crê no poderoso, no Criador dos céus e da terra. Deus não perdeu o controle, Deus tem todo o domínio, Deus tem todo o poder. Então nós temos que entender que há um trabalhar de Deus em nossas vidas. Então eu tenho que ser mais o que? Positivo, mais de fé, mais convicto. Eu amo demais quando Paulo fala aí já no verso 19, depois que ele dá esse ensinamento, ele fala o meu Deus. Eu amo demais essa maneira dele pronunciar. O meu Deus. É isso. Que é o meu Deus também, que acredito que é o teu também, que você que está me ouvindo, o mesmo Deus. O Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus que veio para nos dar vida com abundância, Jesus que veio, que nasceu e celebramos o seu nascimento, mas sabe que ele veio com um propósito de salvar a humanidade, até para salvar teve que ter sacrifício, porque foi o quê? O envio de Jesus, do Filho de Deus, para morrer numa cruz. Quem sabe aí você fica aí pensando só no bebezinho, né? No presépio da vida. Meu irmão, Jesus nasceu, foi importante, cresceu, foi parar numa cruz, morreu, ressuscitou, voltou para o Pai, está à direita do Pai, intercede por nós. Então servimos um Cristo vivo, um Cristo poderoso, um Cristo realmente que está no controle de tudo. Está escrito em Mateus
28, 18. Está escrito, palavras dele. Mateus 28, verso 18. Ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Vamos ler de novo aí. Mateus 28, 18. E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, todo o poder, gente. Nós servimos um Deus que tem todo o poder, não é um poderzinho mequetrefe, não. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Poder para salvar, poder para curar, poder para libertar, poder para abençoar, inclusive as finanças também. Por que não? Claro que sim. Claro que sim. Um dos milagres dele foi justamente quando ele, Pedro, estava ali, usou o templo, eles tinham utilizado ali o templo, e era necessário pagar uma taxa, uma contribuição ali que tinha que pagar. E Jesus, ele, por ser filho de Deus, mas naquele contexto ali ele estava sendo observado, né, pelos religiosos da época, então ele não quis deixar de pagar para não gerar um escândalo. Ele falou: não, Pedro, é melhor a gente pagar, né? Vamos pagar, né? Porque ele, como filho de Deus, não precisava, mas ele falou: vamos pagar. Aí Jesus ainda falou: vou pagar a minha e a tua. Então andar com Jesus, ele paga a minha e a dele, né? Isso é bom, né? Então ele falou: vou pagar a minha e a tua, Pedro. Beleza. Só que quem era pescador? Era Pedro. Jesus não era pescador, no sentido de peixe, né? E Pedro era. Certo? Pedro tinha, olha que revelação sensacional. Pedro era pescador. Agora estava caminhando com Jesus, mas ele não perdeu a sua profissão. Não existe ex-pescador. Ex isso, ex aquilo. Ele é um pescador, ele pode não estar atuando mais. Entendeu o lance? Bonito pensar com essa ordem. Não é falar: eu sou ex isso, ex aquilo, no sentido de profissão. Não. Se você é um profissional da área, você só não está mais atuando. Mas você é. Entendeu? Você é. E Pedro era um pescador e Jesus falou: Pedro, vai até ali no mar, pega ali uma vara de pescar, um anzol aí, e pesca. Joga um anzolzinho lá. Pedro, o primeiro peixe que você pegar, Pedro, vai ter dinheiro na boca desse peixe, que vai pagar a minha parte e a tua parte. Aí eu te pergunto, Jesus não precisou do humano? Sim ou não? Sim. Tá aí. Tá aí. Tá bem fácil de entender. Só não entende só se for muito anarfa. Entendeu? Entendeu como é que é? Então tá bem fácil. Deus fez o mais difícil, que era colocar dinheiro na boca do peixe. A parte mais difícil. Quem que faz isso? Só ele, né? Não é? Fantástico. A mais fácil, pescar. E Pedro era pescador. Então para ele era fácil também. Você vê que legal essa aliança entre Deus e homem. Quando eu falo homem aqui, não é só o homem, o macho. O homem ou a mulher. É o ser humano, né? Então, Deus e o ser humano. Deus quer a participação nossa. Não adianta a gente fugir. Porque se fosse assim, eu ia falar assim: Deus, olha, manda os anjos pregar, manda não sei quem fazer, manda os anjos tocar trombeta aí para falando de Deus, de Jesus e tal. Não. Deus escolheu quem? Homens e mulheres do planeta Terra para falar das boas novas de salvação. Porque poderia, em vez do dinheiro estar lá no peixe, não poderia, de repente, o Pedro questionar, né? Ô Jesus, não dava para aparecer ali no cantinho, não sei de onde, dentro daquele cesto, enfim, em algum outro recurso mais fácil, mais prático. É o que todo mundo quer. É o que todo mundo quer. Mais o caminho fácil. mais rápido, mais fácil, mas é bem assim mesmo. É. Então, vocês podem ver, amados, que realmente é assim. Né? Caminhar com Jesus é maravilhoso, é bênção, mas temos também as nossas dificuldades. Não, vamos trocar a palavra dificuldades que o pastor falou, por desafios, né? Desafios. Então nós temos nossos desafios, amados, e é assim mesmo. Vocês podem ver que nada é fácil nesse mundo. Mesmo a gente tendo Jesus, caminhando com Jesus, amando a Deus, servindo a Deus, nós temos que, quem sabe, hoje em dia, alguns valores estão na boca de algum peixe. Deus está usando algum recurso, alguma situação, alguém para te abençoar, e aí você tem que ir atrás, entendeu? Não esperar vir cair do céu. Então, há dificuldade realmente, há empenho. Porque poderia, não é verdade? Se vocês analisarem aqui comigo, por que tinha que estar lá na boca do peixe? Não podia estar em outro local mais fácil? Ele tinha que ir lá, pegar a varinha. E olha que bênção, Jesus determinou. Está lá na boca daquele peixe. É, porque Pedro era pescador, né? É. Se ele tivesse do lado dele um outro profissional, talvez ele usaria outra profissão. Eu acredito nisso. Ele usou o profissionalismo dele, o recurso dele, né?
para que desse certo ali a pescaria. E peixe tem a ver com almas também, Exato. tem uma conexão espiritual em tudo isso, né? Mas o importante é isso. Agora, seria mais fácil. Agora, se a gente vai para um outro texto agora da Bíblia, sobre provisão, você vê ali, por exemplo, em João, por um dos textos, gosto do Evangelho de São João, por exemplo, ele fala ali também, olha que interessante, João capítulo 6. No capítulo 6 de João, você vê aqui do verso 1 em diante, quando houve ali a multiplicação de pães e peixes. Olha aqui, olha como é que é o negócio aqui. Aqui já não precisou pescar, já existia. A Bíblia fala, eu vou ir direto ao ponto aqui, verso 9, João 6, verso 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Então, ou seja, diz a Bíblia que aqui tinha em torno de 5.000 homens. Nesse caso aqui, quando fala 5.000 homens, eram homens mesmo, né? Então, subestima-se, ou melhor dizendo, a possibilidade aqui de ter tido aqui pelo menos de 10 a 15 mil pessoas. Que os homens eram casados, tinha vários filhos, aquela coisa toda. Mas a Bíblia fala aqui de 5.000, uma grande multidão veio ter com ele. Uma grande multidão. Então você percebe que tinha muita gente. E agora esse pessoal, diz a Bíblia, que ficou com Jesus lá por um bom período, por uns dias ali, ouvindo os seus ensinamentos, sua ministração, não é? E então eles foram abençoados espiritualmente. Jesus os abençoou com ensinamento, com orações e tudo. Agora esse povo tinha que voltar para casa. Tinha que voltar para casa. Verso 5 diz o quê? No 5, então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Então, veja bem, ele fez uma pergunta para o Filipe: onde que a gente vai comprar pão para essa gente? Então Jesus agora também estava querendo suprir o pão de cada dia, o alimento para aquela multidão. O alimento espiritual eles tinham recebido, agora ele queria também suprir. Mas o verso 6 tem uma dica aqui, olha o que diz. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Tá vendo como Jesus é estrategista? É. Ele faz a pergunta pra gente, mas ele já sabe o que tem que fazer. Só que ele quer a nossa resposta. E a gente tem que aprender com Jesus. Ele resolvia o problema das pessoas, sabe como? Fazendo perguntas. Diz que perguntas inteligentes vai ter soluções inteligentes. Uma boa pergunta vai ser uma solução de um problema. Olha que interessante isso aqui. Está escrito aqui. Ó. Mas dizia isso para o experimentar. Estava experimentando os seus seguidores ali, ou os seus discípulos, né? Porque ele bem sabia o que havia de fazer. Como ele perguntou para Filipe, Filipe tinha que ter alguma resposta, né? E o Filipe respondeu no verso 7. No 7. Filipe respondendo-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Então Filipe respondeu: olha, 200 dinheiro não é suficiente. Não vai dar, é muita gente. Não dá. Aí que entra no verso 8 um outro discípulo aqui, ó. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Estão percebendo, pessoal? Preste bem atenção se você consegue estar atento a essa palavra. Jesus faz uma pergunta para Filipe. Filipe responde, mas ele diz: ó, Senhor, tem um pouco de dinheiro aqui, mas não é suficiente para ajudar todo mundo aqui. O que me chama a atenção é que daí o outro discípulo, o André, o irmão de Simão, Pedro, disse. Quer dizer, você vê, por que eu estou aprendendo aqui? O que a gente tem que aprender? A importância do conselho de cada um, da opinião de cada um. Filipe falou uma coisa, Jesus pergunta e responde. Agora o André também fala: olha, descobri aqui, no meio aqui, ó, tem um garoto aqui, ó, tem um rapaz, diz aqui. Ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele fala que tem, mas ele mesmo responde, o André. Mas que é isso para tantos? Quer dizer, então tinha dinheiro, mas era pouco. Tinha pães e peixes, mas também era pouco. Você veja bem. Aí o verso 10 começa a solução, depois das dicas dos discípulos. E disse Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar.
Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. Ó, quase 5.000. Então você veja bem. Então agora Jesus começa a colocar ordem. Ele viu o que tinha. E Jesus sabia o que ia fazer. Então Jesus já sabe. Então, meu amado e minha amada, trazendo para o nosso dia a dia, Jesus já sabe o que tem que fazer, o que vai fazer. Ou seja, a parte dele ele já sabe. A nossa parte é descobrir quem tem os 5 pães e 2 peixes. O rapaz. Quem tem um pouco aqui de uns 200 de dinheiro. Ou seja, é você saber que o pouco, não tem um ditado que diz o pouco com Deus é muito, né? Tem gente que fala isso, né? O pouco com Deus é muito, né? Então você veja, então esse pouco, nas mãos certas, vai prosperar, vai multiplicar, que é a nossa fé, que é a nossa confiança que Deus proverá, o Deus provedor, Ele proverá. Então, Jesus faz o que no verso 11? Agora ele não pegou o dinheiro, você vê, olha, preste atenção, pessoal, nesse caso aqui, o dinheiro, se tinha 200 dinheiros, que é a linguagem da Bíblia aqui da época, 200 dinheiros de pão, não vai bastar, mas, então ficou de lado, mas os pães e os peixes, quem que deu? Não foi um rapaz? Exato. Não está aqui? Foi. O rapaz semeou. Eu fico imaginando, vamos usar a imaginação agora. Se esse rapaz fosse egoísta, se esse rapaz estivesse pensando só nele e na família dele, ele poderia pensar, eu trouxe 5 pães e 2 peixes para minha família, para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos, isso aqui é uma conjectura, né? Ele poderia. Quantos não são assim? Que isso aqui é para mim, que é só para mim. Quem quiser que vai à luta. Tipo assim, mais ou menos isso, né? Então, ele não foi egoísta. Esse rapaz, diz a Bíblia, quando descobriram que tinha um rapaz ali, o próprio André falou, mas o que é isso aí? É muito pouco. Isso aí não vai dar para nada. Aí Jesus entra em ação. Meus amados e queridos, se você está entendendo a revelação, é isso aí. É aquele pouquinho, mas na mão certa vai prosperar. Deus proverá. Vamos ver o verso 11, que começa aqui os milagres, né? E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelo que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Você percebe que Jesus, então, com os pães e peixes, ele dá graças, havendo dado graças. A gente recebeu agora há pouco algumas mensagens, a gente leu algumas dos ouvintes, e acho que 1 ou 2 já escreveu aqui. Pastor, esse ano para mim é gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a vocês. Então, gratidão também tem a ver com dar graça, ser grato, né? Grato a Deus, grato a pessoas também que ajudaram, etc. e tal. Então você vê que Jesus toma os pães e os peixes, havendo dado graças. Eu estava olhando essa frase toda aqui, havendo dado graças, significa dar livremente, ser grato, expressar gratidão, estar agradecido. Então você veja bem, o jovem então, ou o rapaz, entrega nas mãos de Jesus. Ele fez ali a sua doação, ele fez ali a sua transferência, ele fez ali o seu Pix, ele fez a parte dele. Na linguagem moderna de hoje. Entendeu? Quer dizer, ele fez. Ele fez. Mas o que acontece? Quando Deus está no negócio e a pessoa entende o que Deus está falando e a pessoa coloca em prática, vai acontecer isso aqui, ó. Para quem só tinha 5 pães e 2 peixes, Jesus orou, houve a multiplicação e me chama a atenção que ele repartiu primeiro pelos discípulos, que era a sua equipe, e depois os discípulos para todo o povo que estava sentado. Tanto pão e peixe. Diz quanto eles queriam, ou seja, comer à vontade. Comer à vontade. E onde que está a bênção? No verso 12 e 13, olha aí. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Quer dizer, sobrou. Tá vendo? Quando tem uma conexão entre o homem e Deus, a mulher e Deus, o ser humano e Deus, a fé em Deus, a obra da fé em Deus, gera milagres. Então, há casos de pessoas que não geram milagres, porque ele quer que Deus faça tudinho, tudinho. Quando Deus faz tudinho, tudinho, pode ter certeza que alguém fez alguma coisa ali. Porque Deus quer isso. Deus quer a participação do ser humano. Não que Deus dependa, é porque Deus quer ensinar nós mesmos.
Esse é o detalhe. Não é que Deus depende de mim. Deus não depende de mim. Nem do Josué, nem de você que está ouvindo. Deus não depende da gente. Deus é Deus. Mas Ele quer a nossa participação, porque Ele quer nos abençoar. Então aquele rapaz foi muito abençoado. Eu fico imaginando, aqui pode conjecturar, né? Uma conjectura. Fico imaginando quem viu aquela cena e ficou sabendo. Ué, mas de onde veio esses pães? Ah, foi daquele irmão fulano de tal, lá, aquele rapaz lá. Quem sabe tinha mais alguém também com 2 pães, quem sabe? Eu não duvido que não é só ele, possível que só tinha isso, tinha mais gente. Mas esse foi o cara, né? Ele foi sábio, né? Quem sabe um outro que pensou em ajudar, porque tem gente que é assim, eu estou pensando em ajudar, e fica ano, passa ano, vira ano, e fica sempre pensando. Então, pensamento não resolve nada, tem que ter atitude. Só pensar não adianta. E sempre passa alguém na frente. Exatamente. Aí alguém pode pensar, puxa, por que eu não fiz? Porque pode conjecturar isso aqui. Não é errado você conjecturar isso aqui. Tinha mais gente lá. Não. Tinha mais pessoas. A prova disso, se a gente for para um outro texto bíblico, daquela mulher que sofria 12 anos de um problema sério lá que ela tinha, né? Há 12 anos de sofrimento, ela gastou todo o seu dinheiro com a medicina da época e não resolveu o problema. Aí quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse, olha, se eu apenas tocar nas orlas dele, eu vou ser curada. E ela estava fraca, mas ela foi e conseguiu tocar. Quando ela tocou, ela foi curada. Muita gente tocou. Aqui que está o segredo, gente, aqui que está o mistério. Muita gente tocou em Jesus, mas Jesus falou para os discípulos assim, quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Deduzo, né? Os discípulos, é brincadeira o mestre, né, mestre? Como é que nós vamos pôr no relatório? Saber, tem um monte de gente que tocou, isso está na Bíblia. Aí Jesus falou assim, mas alguém tocou diferente porque eu senti virtude. Então, um monte de gente tocou, mas só aquela abençoada recebeu a virtude de Jesus. Você vê? Então, é aí que está o segredo. Se eu quiser aqui, eu posso falar outros textos. Por exemplo, um texto que não tem nada a ver com o assunto, mas lá quando Jesus estava ali na cruz, já crucificado. Ele estava na cruz do meio. À direita tinha um ladrão, à esquerda tinha outro ladrão. Tinha o ladrão da direita e o ladrão da esquerda. E Jesus no meio. É o retrato do mundo, em outras partes. O da esquerda, para variar, ele falou o quê? Ué, salva a gente daqui, você não é o filho de Deus? Blasfemou, reclamou, murmurou. Tira a gente dessa fria aqui. Mas o da direita falou o quê? Nós dois estamos aqui porque a gente merece, mas esse não. Aí o rapaz, o ladrão da direita, falou assim, que estava à direita de Jesus, né? Disse assim, olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus respondeu para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É o retrato. Tem os que querem e os que não querem. Tem os que querem Jesus e os que não querem Jesus. Tem os que querem participar e os que não querem. A opção é de cada um. Deus quer abençoar todos, mas quem decide é a pessoa. Um simples querer, um simples falar, ali a fala, né, desse ladrão, no caso, foi simples, né? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Para já. Jesus já se compadeceu dele pela humildade e pela simplicidade. Então é isso, amados. Realmente vamos pôr em prática. Essa palavra hoje realmente é um sobrenatural nas nossas vidas. Não tem como deixar passar em branco. Que Deus abençoe todos vocês. Eu poderia ficar aqui passando N textos bíblicos. Podia navegar na Bíblia aqui e ficar o dia inteiro. Tá lindo. Mas eu creio que você já entendeu a revelação para a tua vida espiritual. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Talvez você está dizendo assim, eu quero terminar o ano na bênção e eu quero, talvez muita gente pensa, em 2022 eu vou buscar mais a Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Então busca Deus agora e é isso, vá nessa fé. Você quer conhecer mais de Deus? Leia a palavra. Então aquilo que você quer, você tem que fazer a tua parte. Porque tem gente que pensa assim, Deus, me dê sabedoria. Deus, me dê sabedoria. Fica orando pedindo sabedoria. Deus pode dar? Pode. Mas ele sabe ler, ele tem Bíblia, ele consegue ler. Ele consegue. Então, em vez de você ficar aí nos cantos chorando, meio deprê, meio para baixo, meio desanimado, vai ler a Bíblia, leia um bom livro. Eu leio bastante livros, vai ler bons livros. Livros bons que tenham coisas boas que podem te ajudar. De repente vai fazer outra coisa. Talvez você está precisando de mudar de ambiente. Está naquela mesmice, dá para mudar de ambiente, é você que não quer. Mudar, não estou falando sair de onde você está morando. Mudar o ambiente que é a tua mente, os teus pensamentos.
Se você só pensa em miséria, se você só pensa em doença, então você vai ficar doente. Pense em coisas boas. Talvez você só está caminhando com gente negativa, gente pessimista. E gente que às vezes até vai na igreja a hora, mas chega em casa é outra pessoa. Lá na igreja, lá no templo religioso, dá glória a Deus, aleluia. Se é pentecostal, a hora tem línguas estranhas, mas em casa ele é estranho. Em casa é outra pessoa. Que evangelho é esse? Que cristianismo é esse? Que lá no templo eu sou muito abençoado, mas em casa eu sou outra pessoa? Quantas pessoas parece que estão dizendo assim, eu queria tanto que o meu marido fosse a mesma pessoa que está lá na igreja, porque lá na igreja ele é benção, mas aqui em casa é outra pessoa. Quem sabe é outros falando, meu Deus, eu queria tanto que a minha esposa fosse uma benção, porque lá onde ela cultua a Deus, nossa, é uma benção. Ajuda os povos, ajuda as pessoas, nossa, ajuda a igreja, faz e acontece. Mas aqui em casa, misericórdia. Tá deixando a casa tudo bagunçado, não tá cuidando dos filhos, porque quer morar na igreja. Tá cheio de gente assim. E Deus está vendo tudo essa palhaçada. Você está entendendo? Eu não estou dizendo que a pessoa não deve fazer. Você tem que ter equilíbrio, tem que ter sabedoria. Quantos filhos estão perdidos? Por quê? Porque os pais cuidaram mais de outra coisa e esqueceu do principal. Então tem valores invertidos, aí vem o bombardeio da sociedade sem Deus, vem o inimigo e o ataque. Por isso que Jesus fala em Mateus capítulo 7. Hoje está um mix, assim, uma palavra sensacional para quem está a fim de crescer na fé. Porque às vezes, alguns problemas que a gente enfrenta é porque a gente que está errando, a gente que está se esquivando de coisas que tem que ser feito em alguma área da nossa vida. Então se você vê aqui, por exemplo, Mateus capítulo 7, a partir do 24, um texto muito famoso, ele fala das duas construções. Porque tem gente que fala assim, por que eu estou assim? Por que eu estou assim? Porque pode ser que está fazendo tudo errado. Se a gente faz tudo errado, sabe aquilo que começa errado? A tendência é dar errado. Mateus 7, a gente vai ler do 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então isso aqui está bem fácil de entender. São dois alicerces. Dois alicerces. Aquele que ouviu os ensinamentos de Jesus e colocou em prática. Ele teve problemas, ele teve novos desafios, ele teve lutas, batalhas, mas ele não caiu. Por quê? Foi bem edificado na verdade. Então quem anda na verdade de Deus não tem que temer nada. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é a verdade de Deus, o próprio Jesus é a verdade. É a verdade. Tanto é que quem anda na mentira, falando mentira, escondendo mentira debaixo do tapete, pode notar, não é feliz. É uma pessoa realmente que não desenvolve a vida em nada, porque vive na mentira. Vive enganando a mulher, vive enganando o marido, vive enganando os filhos, vive enganando os pais, vive enganando todo mundo. Só não engana Deus, mas tem um que é tão esquisito que acha que tá passando a lábia até em Deus, e não tá. Deus ama todo mundo, mas ele também, ele tá vendo as nossas atitudes. Então, você está edificando o quê? Edifique a vida nas mentiras desse mundo, das mentiras, das falcatruas. O que acontece? Vai dar problema. Agora edifica na verdade. E pode notar, as coisas certas dá mais trabalho de fazer. Não é verdade? Então, edifique a sua vida. Comece com você. Tem gente que quer consertar o mundo, mas não conserta nem a vida dela. Por quê? Eu tenho que consertar a minha vida. Eu, Edson, o maior desafio meu sou eu mesmo. Sabia disso? O maior desafio seu é você mesmo. É você, nós. É isso.
Ah, Senhor, abençoa o meu marido, conserta ele. Aí Deus está falando, eu vou consertar é você. E às vezes é o contrário, o marido, Senhor, conserta a minha mulher, ela não me entende. Aí Deus está falando, eu tenho que consertar é você. Então é de ambas as partes, todo mundo precisa disso. Todo mundo. Onde que entra geralmente o orgulho? A pessoa que tem aquele orgulho, ela diz assim, eu não, eu tô certo. Geralmente ele fala assim, um discurso. Eu tô certo, é minha mulher que tá errada. Ela não me escuta, ela não me ouve. E ela tá pensando, doutora, ele também, eu tô certa, ele não me escuta, ele não me ouve. Tô dando um exemplo de casais, mas sim em qualquer área. Então, na realidade, é falta de humildade, é chegar e dizer assim, olha, é o seguinte, eu errei nisso, naquilo, eu não sou perfeito, mas eu quero acertar, eu quero corrigir, me ajuda. Aí se a outra pessoa entender, ela também, não, eu também estou errado, mas eu quero ajudar. Agora o duro é quando alguém admite que é errado, chega o outro, você está errado, mas ainda bem que você falou, tinha que falar. Isso aí é palhaçada, desculpa usar esse termo aqui, mas é uma palhaçada. Você está entendendo? A verdadeira humildade é você reconhecer e se alguém falar outra coisa, amém. Tudo bem, não tem nada não. Porque eu aprendi o seguinte, a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, mas é no tempo de Deus. Deus é que vai fazer isso. Para encerrar aqui, hoje não dá nem vontade de parar. Não sei se está tendo audiência, mas tudo bem. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7, diz assim. Olha só o verso 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então é isso. Humilhar debaixo da potente mão de Deus, não é na potente mão de homens, na mão poderosa. Reconhecer, Jesus, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua graça, me ajuda, me ilumina. E Deus vai ver a tua sinceridade. Porque daí ele continua no verso 8, olha o verso 8. 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nesse caso aqui, quem que é o adversário? O diabo. O diabo. Quem sabe, meu querido e minha querida, você está brigando com tua parentela, com o teu marido, tua esposa, teu filho, está tendo discussões assim, e o diabo está rindo na tua cara. Porque tem coisa que é do inimigo. E o diabo ele está deitando e rolando. De repente você está machucando pessoas. Às vezes você está chateado e você começa a dar pancada. Estou falando de palavras agressivas. Né? E às vezes um bom diálogo. E às vezes, aí o inimigo está pegando essa brecha. Porque está dizendo aqui, ó, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. Ele não é um leão, ele bramando como leão. Buscando a quem possa tragar. Ou seja, deu brecha, o bicho entra. Traduzindo, né? O verso 9 para concluir. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, resistir firmes do quê? Na fé. Na fé, na palavra, na verdade de Deus. Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça. E nós vamos ouvir uma canção aí, depois nós vamos orar. E creio que você que prestou atenção está sendo abençoado. Quem sabe era isso que você precisava ouvir para ter um final de ano abençoado. Deus ilumine e abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente. Vamos para a oração, porque está terminando a programação de hoje, mas amanhã, permitindo Deus, a gente volta. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer pelo alimento da palavra, essa palavra que edificou a nossa vida, nós aqui no estúdio e certamente os ouvintes que prestaram atenção e captaram a revelação da palavra. Espírito Santo, sabemos que a nossa missão é ensinar conforme o Senhor nos deu essa graça, essa capacidade, mas o convencimento é o Senhor Espírito Santo. Então eu creio que o Senhor falou e cada um entendeu o que precisava entender para ter uma vida melhor. Abençoa cada ouvinte de Curitiba, do Paraná, do Brasil e onde estamos chegando com essa palavra, em qualquer parte do planeta Terra, onde chegar esse momento de fé, seja em áudio, em vídeo, que a bênção de Jesus, Salvador, Libertador, abençoe a todas as famílias, em nome de Jesus. Abençoe esta água que eu separei, que nós separamos, a peça de roupa, a chave da casa, o azeite, nós consagramos em nome de Jesus, que após a oração seja uma bênção esse azeite para ungir os enfermos, e a água seja um remédio também para a gente tomar, e a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo alcance a todos eles. Sim, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu, que o Senhor fez para nós. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor realmente tem nos ajudado. E abençoa, Senhor, ouvinte, agora que está precisando de saúde nas emoções, saúde física, saúde também nas suas finanças, Pai. Meu Deus, abençoa todos os agentes de Deus, Pai, com uma medida, meu Deus, muito grande, Pai, de prosperidade.
Meu Deus, todos aqueles que são empregados, são patrões, têm o próprio negócio, enfim, Pai, tem alguma renda, aposentado, Senhor. Cresce, Pai, prospera a vida do agente de Deus, Pai. E também levanta outros, Pai, que sabemos que tem gente que ama o Senhor, ama esse ministério e tem tido vontade, Senhor, mas de repente alguma situação não está ainda sendo propícia para ele contribuir. Meu Deus, abençoa, Pai, grandemente, Pai, todos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.